Estamos de volta com o programa Mega Profissionais e agora nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Pacientes que se submeteram a esse procedimento voltam a engordar, estão voltando a engordar. Por que isso acontece? Convidei aqui o médico cirurgião Dr. Oscar Barroso Marra, que está novamente aqui nos nossos estúdios para conversar com a gente um pouco mais sobre cirurgia bariátrica. Tudo bem com o senhor, né, doutor? Tudo ótimo. Doutor, todo mundo que se submeteu à cirurgia bariátrica pensava o seguinte: é a solução definitiva para a obesidade. Posso comer quanto for, quantos anos for, que nunca mais volto a engordar. E a gente sabe que isso não tem acontecido, pelo menos em sua totalidade, né? Alguns pacientes voltam a ganhar peso. O que acontece? Não é fórmula mágica? O que está acontecendo? O que acontece é que todo mundo gostaria que houvesse um tratamento que fosse definitivo. O fato é que não existe cura para a obesidade. A obesidade é uma doença crônica, é uma doença sem cura. A cirurgia é uma forma de tratamento, é a melhor forma de tratamento para quem chega à obesidade mórbida, a graus mais avançados de obesidade, mas ela não cura a obesidade. Então, quem vai se submeter a esse procedimento precisa ter em mente que o tratamento não termina com a cirurgia. Sim. Quem faz a cirurgia deve ser acompanhado pelo resto da vida com exames, com uma equipe multiprofissional, para que ele não venha mudar os hábitos que ele adquiriu com a cirurgia com o passar dos anos e com isso volte a ganhar peso. É por isso que tem aquela equipe multidisciplinar que você tem, por exemplo, lá tem psicólogo, tem nutricionista, é para isso também? Exato. A maioria das pessoas encaram a equipe multiprofissional apenas como aqueles que vão dar o laudo para eles operarem. E na verdade, essa equipe é tão importante no pré-operatório quanto no pós-operatório. Então, quem faz a cirurgia, as mudanças que a cirurgia bariátrica, que a cirurgia da obesidade traz, tanto no que diz respeito a aspectos alimentares, nutricionais, como nos aspectos psicológicos, eles precisam ser acompanhados a longo prazo. Sob o risco de perder o efeito da cirurgia ou perder aqueles benefícios que a cirurgia pode trazer. Só para a gente entender, a cirurgia bariátrica ela trabalha no estômago, não é isso? A cirurgia bariátrica trabalha no aparelho digestivo. Existem várias técnicas cirúrgicas, né? Aquelas que são aceitas, que são as mais difundidas, elas trabalham sempre no estômago também. Certo. Então, o estômago volta a crescer? Por que funciona isso? O que a gente queria entender um pouquinho mais. O principal mecanismo com que a pessoa volta a ganhar peso, ele está relacionado ao fato de que as pessoas aprendem, com o passar do tempo, como driblar a cirurgia. Então, se a pessoa tem mais dificuldade com alimentos sólidos, carnes, massa, ela pode trocar o seu tipo de alimentação, os seus hábitos, por coisas mais líquidas, principalmente. Então, o paciente que tem mais facilidade para ganhar peso é aquele paciente que começa a ingerir grandes quantidades de líquidos calóricos. Milkshake, refrigerante, leite condensado. Alguns pacientes utilizam esses alimentos e outros são muito calóricos, como bebida alcoólica também em grande quantidade e são muito calóricos. E com isso eles ganham peso com o passar do tempo. Não sabia desse detalhe. Mas quer dizer que o pessoal está burlando também, por quê? Porque sente vontade de comer, é isso? Eles aprendem, o organismo com o passar do tempo, a gente costuma dizer que a célula de gordura tem memória. Então, com o passar do tempo, o próprio organismo ele começa a pedir aquele alimento mais calórico, uma fonte mais forte de caloria. Ele entende que aquele peso maior do paciente era o peso melhor. Então, é por isso que alguns pacientes têm muita vontade de comer açúcar depois da cirurgia. É o organismo tentando boicotar a cirurgia também. Que coisa, né? Agora, a pessoa que já fez cirurgia, né, emagreceu e tal, depois que ela volta a engordar, ela pode repetir a cirurgia? Fazer essa nova cirurgia? Pode repetir. Desde que numa avaliação prévia fique constatado de que aquela técnica cirúrgica falhou. Né? Por exemplo, com o passar do tempo, o estômago pode aumentar o volume. Então, pode ser possível, em uma análise, você reduzir o tamanho desse estômago novamente. Existem outras questões, né? Por exemplo, o paciente que fez uma técnica cirúrgica específica, que mexeu só no estômago ou mexeu só no intestino, você pode associar
um complemento àquela técnica. Ah, tá. Né? Então você pode converter a cirurgia numa outra cirurgia, né? Mas a cirurgia fica numa segunda etapa. Sim, a gente costuma dizer que é necessário fazer uma análise muito bem feita do paciente que voltou a ganhar peso, para ver se o melhor é o tratamento cirúrgico. Muitas vezes é necessário somente uma boa orientação ou até uma orientação mais intensiva, no sentido de que esse paciente modifique os seus hábitos alimentares, ele aproveite a cirurgia, ele utilize aquela ferramenta que ele tem a cirurgia para que ele venha obter os benefícios que a cirurgia pode oferecer. Geralmente eles falam que a pessoa volta a engordar depois de 5 anos da cirurgia. Esse prazo é o limite? Não. Existe um... A perda de peso, ela se estabiliza após 2 anos. Com 2 anos, se ele fizer uma dieta, ele vai perder mais peso. Se ele mantiver com profissionais, com atividade física, esse peso vai manter. Se ele fizer extravagância, a partir de 2 anos, ele pode começar a voltar a ganhar peso. Existe uma estatística, existem números hoje publicados e aceitos, de que 10% dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica voltam ao peso que tinha antes da cirurgia, ou até mais. E cerca de 30% dos pacientes que se submeteram à cirurgia voltam a ganhar peso, sejam quantidades pequenas ou um pouco maior. Né? Mesmo assim, Tancredo, a gente pode dizer que a cirurgia ela tem um resultado excelente. Sim, claro. Porque os pacientes, sem a cirurgia, a chance de perder peso... É impossível. Na maioria dos trabalhos é de 0. Inclusive eu já falei isso aqui no programa, né? Eu vejo muita gente obesa, né? Obesidade que era antigamente chamada obesidade mórbida, né? As pessoas falam, não, eu vou fazer uma dieta. Eu falo, gente, não tem jeito, não tem como. Isso que ele está falando com vocês é uma pessoa que tem problema com peso. Ou seja, não tem como. Chega num ponto que realmente precisa fazer cirurgia. Agora, uma dúvida. A pessoa que fez a cirurgia acabou com alguma doença existente ali por causa da obesidade. Como, por exemplo, diabetes. Diabetes tipo 3, se não me engano, né? 2. Tipo 2. A diabetes, ou seja, depois que ele voltou a engordar, ele pode reaparecer essa diabetes? Pode reaparecer doenças que existiam antes? Aquelas doenças que são causadas pela obesidade, e que com a cirurgia elas têm melhora, com o ganhar do peso, elas podem também reaparecer. A diabetes, existem outros mecanismos envolvidos, mecanismos hormonais, não é só o ganho de peso. Então, há uma dificuldade maior, felizmente, do diabetes voltar. Mas pode sim, com o passar do tempo, com o reganho de peso, o paciente que tinha o diabetes melhorado, ele pode ter uma piora novamente desse diabetes e voltar a ser diabético. Agora eu queria aproveitar a sua presença aqui e falar de um relato de uma telespectadora que mandou pra gente um e-mail falando que ela fez a cirurgia e me parece depois de 6 anos mais ou menos. Eu não estou me recordando agora, mas ela escreveu isso no e-mail, né? Que depois de 6 anos ela ganhou mais peso do que ela tinha antes. Isso é possível? É possível, não é comum. Sim. Ela ganhar mais peso do que antes da cirurgia, isso é muito comum. Quando isso acontece, é necessário fazer uma análise da cirurgia que foi feita, se a cirurgia foi bem sucedida, se houve algum problema na recidiva, se voltou o tamanho que era antes, tudo isso precisa ser avaliado. E também aspectos emocionais, aspectos alimentares, para ver o que falhou nessa paciente e se é possível um novo tratamento cirúrgico ou é apenas um tratamento clínico multiprofissional. Ok. Tem uma técnica também que é chamada de revisão da cirurgia, que consiste no encurtamento do intestino. Você pode me falar um pouquinho dessa técnica? Quando a pessoa reganha peso e no pré-operatório, numa avaliação prévia, se visualiza que foi uma falha da cirurgia e você decide reoperar esse paciente, essa reoperação é chamada de cirurgia revisional. Sim. Então você vai revisar durante a cirurgia previamente realizada e aí você decide fazer. Como a maioria das cirurgias realizadas no mundo inteiro é a cirurgia do bypass gástrico, onde se reduz bastante o estômago, o que se faz em uma revisão dessa cirurgia é se alongar a alça desabsortiva, ou seja, você vai fazer com que a cirurgia tenha um componente maior de desabsorção.
Então você vai aumentar o intestino que não vai absorver o alimento. Então vai ser uma cirurgia com estômago pequeno restritiva e após essa cirurgia revisional, uma cirurgia mais desabsortiva também. Ah, ok. Bom, existem várias técnicas, né, dessa revisão da cirurgia. Existe alguma coisa mais moderna, que seja mais eficiente quando o paciente volta a ganhar peso? Nos pacientes que se submeteram ao bypass gástrico, que antigamente era chamado de cirurgia de capela, certo. A maior parte do reganho de peso desses pacientes, a maior causa do reganho de peso, está relacionado com o alargamento da passagem do estômago para o intestino. Com o passar do tempo, o organismo ele promove um alargamento dessa emenda entre o estômago e o intestino. Certo. Existe uma técnica realizada por endoscopia, que tem se propagado muito com bons resultados, chamado plasma de argônio, onde por endoscopia a gente faz uma aplicação de plasma de argônio nessa emenda, que a gente chama de anastomose. Com isso há um estreitamento dessa passagem. Isso faz com que o estômago se esvazie mais lentamente. Isso ajuda o paciente a perder peso. Eu gostaria depois de conversar com o senhor, gostaria de convidar o senhor. Infelizmente nosso tempo já está esgotado, nós não temos muito tempo melhor para explanar sobre esse assunto. Eu gostaria que o senhor nos explicasse mais detalhes. É uma técnica nova isso? É uma técnica nova, uma técnica que chegou a Goiânia há pouco tempo e já está beneficiando muita gente. Eu gostaria que o senhor voltasse, se o senhor puder, claro, que eu sei que a agenda é um pouco difícil. Sempre quando nossa produção tentando agendar com ele, ele está operando, ele está operando, ele está operando. É difícil encontrar uma agenda para que você possa vir ao programa. Mas se você puder, eu gostaria que você falasse com a gente já na semana que vem, porque esse assunto já está um pouco em voga e as pessoas estão curiosas. Eu sei que tem muita gente curiosa em cima dessa nova técnica. O senhor podia voltar semana que vem? Claro, será um prazer. Ok. Semana que vem nós voltamos sobre esse assunto. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre compras de final de ano, impulsos que as pessoas têm, está saindo aí o 13º. Muita gente quer fazer compras e como você pode se precaver, principalmente preservando os seus direitos de consumidor. Daqui a pouquinho. Se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo.